E o tema da palestra desta hora é o que é um umbral à luz do Espiritismo. E eu vou começar por ler uma história sobre um homem de 55 anos, espírita, que sofreu um acidente e morreu de repente. Ele viu-se saindo do corpo e chegando a um lugar escuro, feio, tétrico, com energias muito negativas. Assim que começou a caminhar por aquele vale sombrio, viu 3 espíritos vestidos, com capa preta, caminhando em sua direção. Assim que chegaram, o homem perguntou: "Que lugar é esse?" "Aqui é o que vocês espíritas chamam de umbral", disse um dos espíritos. O homem ficou chocado com aquela informação. Mal podia acreditar que estava no umbral. Considerou que talvez estivesse ali para participar de alguma atividade socorrista aos espíritos sofredores. O espírito negativo, que lia os seus pensamentos, respondeu que não. Ele estava ali porque o umbral era a zona cósmica que mais guardava sintonia com as suas energias. "Mas isso é impossível", disse o espírita em desespero. "Não posso estar no umbral, deve haver algum engano. Em primeiro lugar, eu sou um espírita. Faço parte dessa religião maravilhosa que é considerada o Consolador prometido por Jesus. Realizo também projetos sociais de doação de sopa aos pobres. Ministro o passe magnético 2 vezes por semana a uma multidão de pessoas lá no centro. Também ajudo financeiramente instituições de caridade muito necessitadas, além de dar palestras no centro para os iniciantes no espiritismo. Definitivamente há algo errado." "Não há erro nenhum", disse o espírito das sombras. "No seu atual estágio de evolução, você tem que ficar aqui mesmo. É verdade que você é espírita e faz parte desta doutrina consoladora, mas intimamente você julgava pessoas de outras religiões inferiores por não serem espíritas. Sim, você realizava projetos sociais, dando sopa aos pobres, mas em seus pensamentos sentia-se o máximo praticando a caridade e julgava que os pobres não eram tão evoluídos por estarem amargando a pobreza, quando, na verdade, muitos deles eram mais puros que você. Sim, você ministrava o passe, mas considerava que o seu passe era mais poderoso e mais curador do que o passe de outros passistas. Sim, você ajudava financeiramente instituições de caridade, mas dentro de ti sempre dava o dinheiro esperando receber algo em troca e sentindo-se alguém muito caridoso. E finalmente sim, você dava palestras aos iniciantes na doutrina, mas acreditava ter mais conhecimento que eles e se colocava numa posição de destaque e vaidade intelectual. Tudo isso suscitando uma das maiores chagas da humanidade, o orgulho e a vaidade." O homem ficou impressionado com as revelações daquele espírito. De facto, revendo as suas atitudes e a sua perspectiva, intimamente havia quase sempre um sentimento de superioridade, de orgulho em relação aos outros, diante de tudo o que foi feito. O espírito então olhou para dentro de si e começou a arrepender-se de tudo aquilo, reconhecendo o seu erro e sentindo-se mais humilde. Nesse momento, ele sentiu uma luz brilhando dentro dele e começou a elevar-se. Ao perceber que estava a elevar-se e a deixar um umbral, avistou outros espíritos ainda presos à condição umbralina. E novamente lhe veio um orgulho e uma sensação de superioridade em relação aos mesmos. E após sentir isso, caiu novamente no umbral. E a queda dessa vez foi ainda mais dolorosa. Um dos espíritos trevosos disse: "Você caiu novamente porque no momento em que se elevava, começou a sentir uma certa superioridade em relação aos espíritos que aqui estavam, suscitando mais uma vez uma condição de orgulho. Além disso, a quem muito foi dado, muito será exigido.
E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Em Lucas, capítulo 12, versículo 48. O homem ficou muito triste com tudo aquilo. Entrou dentro de si mesmo e com toda a sinceridade pensou: sim, é isso mesmo. Eu fui uma pessoa arrogante por ser espírita e por tudo o que eu fazia. Esse orgulho neutralizou todo o mérito das minhas ações. Mas tudo bem, eu mereço estar aqui no umbral. Vou ficar por aqui mesmo. Quem sabe eu aprendo alguma coisa. Não me importo mais comigo e entrego a minha vida a Deus. Como disse Jesus, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. O homem caiu no chão e apenas se entregou a Deus com fé. Nesse momento não tinha mais nenhum sentimento de autoimportância. Fechou os olhos e deixou tudo fluir. Nesse momento, o seu corpo começou a tornar-se um corpo de luz e, sem se aperceber, começou a elevar-se novamente. Assim que chegou a uma zona mais elevada, abriu os olhos e, para sua surpresa, havia-se libertado de um umbral. Dessa vez nem percebeu que se estava a elevar e a libertar. Um dos espíritos trevosos estava à espera dele nesse plano mais elevado. Tirou a capa preta e uma luz maravilhosa começou a brilhar. O espírito percebeu que esse espírito não era negativo, mas um espírito de luz que o estava a ajudar desde o início. E o espírito disse: tua renúncia de ti mesmo no último momento te salvou do umbral. Que tudo isso sirva de lição para você, meu filho. Toda essa experiência que você passou serve para os membros de qualquer religião. E não se esqueça jamais do que disse Jesus: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3. Então esta foi a história que eu trouxe para introduzir o tema relativamente ao umbral, porque grande parte das pessoas conhecem o umbral pelo relato do livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Neste livro, o umbral é definido como um estado ou lugar transitório, onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na sua vida na Terra. O umbral pode ser definido como uma zona ou região cósmica onde se encontram, por afinidade e sintonia, espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos negativos. É onde se reúnem desencarnados que não conseguem libertar-se de muitas emoções, como mágoa, culpa, ressentimento, ódio, revolta, ambição, apego, angústia, dor, luto, decepção, frustrações, etc. Seria a bem dizer uma região extrafísica onde os espíritos de afinidades e vibrações menos elevadas se encontrariam unidos em vibração de pensamentos e paixões. Porém, nas próprias obras de André Luiz, assim como noutras obras de espíritos conhecidos, o umbral é tido como uma zona mental, não necessariamente física, onde os pensamentos dos espíritos, encarnados ou desencarnados, criam as formas de pensamento que nada mais são que imagens criadas pela imaginação, vibração e energia mental que alimentam estas criações mentais. O que cada um de nós pensa e sente altera as condições físicas do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Ou seja, quanto mais ligado às questões deste mundo, quanto mais estivermos ligados aos instintos, às paixões, às emoções, mais denso, mais pesado o perispírito fica. E quanto menos apegados, mais desprendidos, isso melhora a capacidade de tornar o nosso perispírito mais leve e menos denso. E essa densidade do perispírito vai determinar a qual local nós vamos estar associados, a qual local nós
temos sintonia. O local onde cada um de nós está ambientado é decorrente do que nós pensamos e sentimos. Então, o que ocorre quando as pessoas morrem, muitas vivenciando um apego muito grande, um remorso, um desejo de vingança, sentimentos destes são sentimentos que nos aproximam da condição animal. E no mundo espiritual, a consequência disso é ter um corpo denso, pesado. E esse corpo denso, pesado, vai fazê-lo vivenciar o ambiente com outras pessoas na mesma condição. O mundo espiritual é ambientado por locais que nós permanecemos ou saímos dele por nossa livre escolha. Nós mudamos o nosso padrão de pensamento, nós deixamos a sintonia com aquele lugar. Então o que é que acontece? Muitos espíritos, muitas pessoas que desencarnam, vão para o mundo espiritual sem ter uma noção do ambiente em que estão a viver e vivem lá como se estivessem encarnados. Ficam em busca de alimentos, ficam em busca de água, ficam em busca de abrigo, vivenciam as emoções do medo. Quanto mais medo ele tiver, mais denso ele fica. E sem reconhecer estas características, ele não percebe que estar ali é uma decisão dele. Então, no mundo espiritual, não tem nenhum lugar que Deus vá mandar a pessoa ficar. Não tem nenhum castigo pré-determinado ou condição de sofrimento que lhe vá ser imposta. Tudo é fundamentado no conceito de liberdade. Nós vamos para onde nós quisermos. Nós ficamos onde nós quisermos. E a decisão é tomada em virtude do nosso padrão de pensamento e sentimento. Enquanto encarnados, nós já temos um ambiente espiritual determinado pelos nossos padrões de pensamento. E muitas vezes pensamos, para onde é que nós vamos depois de morrermos? Mas a pergunta devia ser onde nós estamos agora. Porque é onde nós estamos agora que vai ser onde vamos estar depois de desencarnarmos. Como espíritas, a melhor maneira de nós entendermos o espiritismo é reconhecermos que somos espíritos. Nós somos espíritos, então as consequências dos nossos atos não são futuras, são imediatas. Todas as decisões que nós tomamos no cotidiano, elas devem estar voltadas para termos controle das emoções. Não é não termos emoções, porque o nosso corpo necessita delas. Nós precisamos de medo, precisamos de fome, precisamos de sentir prazeres, tudo isso está relacionado à sobrevivência do organismo. O que nós temos capacidade como espíritos conscientes é fazer uso de todas essas emoções e sentimentos e paixões nos limites do necessário. Por exemplo, quando morre alguém, nós ficamos tristes e vivenciar essa tristeza é extremamente natural. Mas isso não tem de ser extinguido. Agora, nós recuperarmos a vivência de uma tristeza do passado e ficar a vivê-la dias e dias no futuro é algo que nós não precisamos fazer. Nós podemos até lembrar a vivência dos animais. Eles vivem as emoções nas circunstâncias. Eles nunca se lembram de circunstâncias passadas e nem ficam a projetar um futuro ruim. O homem ganha, relativamente aos animais, ganha liberdade. E com essa liberdade, ele tem que aprender a fazer uso dela mesma, mantendo o equilíbrio. Esse equilíbrio é a grande saída para a saúde, para o bem-estar e para a felicidade. O que mais dificulta um espírito no mundo espiritual é o orgulho, é o não pedir ajuda, é o não reconhecer que precisa de recomeçar. E esse é o primeiro passo para a mudança. Todo o espírito vive num ambiente em que se estabelece, como já foi dito anteriormente, de tal forma que o que você pensa e sente determina o seu corpo e o ambiente em que você está. Se nós tivermos uma relação afetiva com alguém que já partiu, não importa a condição em que ele esteja, nós podemos acessar com a nossa mente. Se pensarmos em alguém que se foi com tristeza, com pesar, ai, ele partiu, ai, que falta ele faz, o que é que nós vamos estar a transmitir para essa pessoa? Uma angústia, não é?
Agora, se nós formos otimistas, vai dar tudo certo, você vai superar. Esse é o pensamento que nós temos de mandar para essa pessoa. Porque ele, em contacto com isso, ele vai sentir como se fosse um impulso, uma força, uma luz, algo que o motiva. E a soma dessas motivações, mais a vontade dele, vai determinar ele sair daquela condição. Então é sempre útil nós estabelecermos esses pensamentos para aqueles que nós conhecemos e também para aqueles que nós não conhecemos. Mas sempre um pensamento de otimismo, de boa vontade. Quando nós estamos a apoiar um corredor numa prova e ele começa a fraquejar, como é que nós fazemos para ele se motivar e ganhar? Nós ficamos ao seu lado a gritar: vai, continua, vais conseguir, acredita. É esse o sentimento que nós temos de fazer para aqueles que partiram e estão no mundo espiritual, principalmente aqueles que nós acharmos que estão em dificuldade, porque esses sentimentos vão chegar a ele como um impulso e ele realmente vê alguém como se estivesse naquela prova, enfrentando a si mesmo, tentando superar os seus limites. E todo o bom espírito foi um espírito que passou por situações semelhantes. Ele enfrentou a dificuldade e superou pelo seu próprio esforço. E é por isso que ele consegue chegar à frente de outro e da dificuldade e dizer-lhe: eu tenho a certeza que você vai sair disso. E o outro pergunta: porquê? E ele responde: porque eu estive numa situação semelhante e superei. O nosso processo evolutivo não dá saltos. Cada passo é dado aos poucos e não seria diferente com a nossa reforma íntima. É muito importante que estejamos atentos às nossas atitudes e aos nossos pensamentos. Orai e vigiai, já nos dizia o Mestre Jesus. Quem ora está em constante contacto com o plano espiritual superior e quem vigia está sempre atento para as suas atitudes perante as provações e expiações da carne. Para redimir-se com os erros do passado, precisamos acertar o presente, para que encontremos um futuro de bênçãos e alegrias. Confiar na providência divina e fazer a nossa parte diante do processo evolutivo é a melhor maneira de se evitar o umbral e as penosas situações que extraímos de experiências desagradáveis de irmãos que nos trouxeram em vidas mediúnicas seus testemunhos. Sejamos, pois, de agora em diante, exemplos de superação, de boa vontade e de refazimento. Criamos, pois, a nossa reforma íntima com sincera humildade e busca pela redenção. O umbral nada mais é do que a nossa imperfeição, sendo colhida através das escolhas que fizemos durante a nossa encarnação presente. Logo, é possível evitá-lo. Basta seguir ao Cristo, nosso maior exemplo de perfeição na Terra. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e ilumine o nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja.